Muito bem, estamos de volta com o nosso Gazeta Entrevista desta noite. Lembrando que o programa é também um oferecimento especial da água mineral Verágua, que é produzida aqui no estado, obedecendo rigorosos padrões de qualidade, para que você tenha a melhor água mineral. Quando for comprar, peça Verágua, tá bom? Hoje, Rio Branco comemora 129 anos de fundação. E para falar deste tema, do povoamento, desde o seringal Volta da Empresa, com o Neutel Maia, da miscigenação dos grupos humanos que formaram a nossa sociedade, eu convidei o historiador Daniel Klein para bater um papo conosco no Gazeta Entrevista de hoje. O professor Daniel Klein é acreano de Rio Branco, formado em História pela UFAC, cursa doutorado na USP e defende uma tese sobre a Rio Branco Antiga, especificamente sobre Neutel Maia, inclusive da trajetória da Casa Niemeyer, que criou o primeiro núcleo urbano ali, após a volta da empresa, e é autor deste livro, A Conquista de Rio Branco, sobre os movimentos comunitários e direitos humanos na capital acreana desde 1970 até o ano 2000. Está aqui. Apresentou um artigo no Encontro Nacional de História sobre a passagem de Che Guevara por Rio Branco. Olha só que beleza. Professor Daniel Klein, muito boa noite. Boa noite. Obrigado pelo convite, agradecendo aqui ao seu convite da produção da TV e agradecer, enfim, a oportunidade de falar sobre a história de Rio Branco. Professor, eu estou vendo que o senhor já tem aqui um livro que relata os movimentos comunitários na capital acreana num período da história de 30 anos. Rio Branco tem sempre os defensores da fundação após o Tratado de Petrópolis e aqueles que defendem a fundação com a vinda de Neutel Maia no finalzinho do século XIX e a fundação da volta da empresa. Qual verdadeiramente nós podemos entender como a verdadeira fundação de Rio Branco? Verdadeira data? Olha, na historiografia, na história, não existe a verdade absoluta dos fatos. O que a gente pode entender, eu acho que é um nascimento contínuo da cidade de Rio Branco, né? Por exemplo, o Neutel Maia, ele chegou aqui em 28 de dezembro de 1882, isso não é um consenso. Tendo em vista que nos anos 40, um pesquisador, funcionário público chamado Mustafa Ribeiro, que trabalhava no Departamento de Geografia e Estatística do território, ele ficou incumbido de fazer um texto nos anos 40 sobre essa fundação de Rio Branco para achar a verdadeira data. E ele pesquisou, e o interessante é que ele não achou uma data precisa de quando Neutel Maia teria chegado aqui. Alguns lembravam-se que ele tinha chegado aqui em 28 de dezembro de 1882, outros que ele teria chegado em 31 de dezembro, e outros até dizem que ele chegou em 3 de janeiro de 1883. Ou seja, nem para as pessoas mais antigas em Rio Branco dos anos 40 havia uma data precisa dessa chegada. O certo é que entre 1882 e 1883 a vila do Volta da Empresa foi sendo formada, né? E em 1886 o Neutel Maia, junto com os outros empreendedores da empresa Niemeyer, trouxeram uma série de trabalhadores do Nordeste, sobretudo do Ceará, para trabalhar no Volta da Empresa, no Empresa e no Nova Empresa, que eram os seringais dele. Uhum. Quando ele cria a Casa Niemeyer e os primeiros núcleos urbanos os primeiros núcleos comunitários começam a aflorar. Em que período foi isso, professor? Então, entre 1882 e 1888, nesse período é que Rio Branco começa a tomar um corpo de vila, né? Só teve o nome de Vila Rio Branco depois do Tratado de Petrópolis. Muito tempo depois. 1903, 1908, se eu não me engano. Acho que em 1913, quando ela
enfim, declarado vila, município. Exato. Até então ela era chamada de Volta da Empresa, que ela era uma vilazinha com uma ruela de frente, com algumas poucas casas. Em 1903, com o término das guerras pelo Acre e a vinda do general Olímpio da Silveira, Rio Branco teve um aporte de mais de 1.000 soldados que chegaram do dia para a noite aqui. Então é outro momento de crescimento da cidade. E tem as datas oficiais de transformação de Rio Branco em vila, depois em capital do território federal do Acre, em 1920. Então você pode ver que há várias, podemos dizer que nesse período, entre 1882 e 1920, há um surgimento de Rio Branco enquanto cidade, né, com várias datas e personagens, é claro. O senhor fala que Che Guevara passou por Rio Branco, obviamente que isso lá pelos idos dos anos 60. Como é que foi essa passagem? Eu fiquei curioso. Como é que foi essa passagem de Che Guevara por Rio Branco? Olha, o Che Guevara teria passado aqui e essa história virou meio que uma anedota, uma memória muito mal trabalhada pelas pessoas, sobretudo por aquelas que queriam manter esquecido determinados personagens, como o seu João Borborema, que faleceu recentemente, seu Hélio Cury, e outras pessoas, né, que tomaram a frente em movimentos de resistência contra a ditadura no Acre. Né? E aí o seu João Borborema, sobretudo, seu irmão, que nunca mais voltou ao Acre, seu Raimundo Borborema, teriam ajudado Che Guevara nessa passagem por Rio Branco. Foi durante aquele périplo, aquela viagem que ele fez para conhecer toda a América Latina? Não, foi um pouco antes dele se instalar na guerrilha da Bolívia, por volta de 1964, nesse interstício. Ele já era um guerrilheiro, não era o médico Che Guevara, era o guerrilheiro Che Guevara. Quando ele veio para... Ele já tinha passado pelo seu período, pós-ministério cubano, né, que ele virou ministro de Cuba, e já estava com seus movimentos libertários na América Latina. Né? Muito bem. Passando, enfim, por Rio Branco. Né? Aí ele veio, Rio Branco, interessante, mas teve um motivo da vinda dele para cá? Ou foi apenas uma passagem por Rio Branco? O motivo, eu acho que é pelos personagens que aqui tinham que poderiam apoiá-lo, né? Essas pessoas que eu citei, sobretudo o seu João Borborema e algumas outras, que poderiam apoiá-lo. E aí, e Rio Branco é essa cidade com esses personagens que são significativos, né? Qual é o personagem mais importante dessa história da fundação de Rio Branco depois de Neuteu Maia, na sua opinião? Olha, uma figura que foi muito importante foi o Coronel João Donato. Pai depois do Major João Donato da Aeronáutica, Isso. Piloto, e avô de João Donato, maestro. Isso, que o Coronel João Donato, ele veio ao Acre junto com Neuteu Maia para ser administrador dos seus seringais. Tanto é que ele era proprietário ali do seringal Amapá, depois uma região do seringal dele se transformou no bairro Taquari. O bairro mais antigo, Rua Eduardo Asmar, 6 de Agosto, quais são os bairros mais antigos de Rio? Olha, temos ali o que hoje é o conhecido Calçadão da Gamileira. Ali é a primeira rua de Rio Branco, onde era instalada a sede da Eni Maia. Depois temos a 6 de agosto, que eu acho, na ocupação, é um prolongamento do Calçadão, onde hoje é o Calçadão, né? E o bairro do 15,
que surgiu... Rio Branco surge, na verdade, no 2º distrito. Que surgiu com o batalhão do Exército. Depois a cidade passou por chamado 1º distrito, né? Penápolis. Em homenagem ao presidente Afonso Pena, sob a égide de quem foi escrito o Tratado de Petrópolis. Isso. E era... Antes do Penápolis se instalou, enfim, a região ali do Palácio. Ela foi instalada no Seringal Empresa, que pertencia ao Manuel Julião, mas que originalmente o Manuel Julião, Isaura Parente, enfim, compraram do próprio Neuteu Maia, né, no início do século XX. Então eram propriedades também da empresa N Maia. Né. Quais foram os maiores latifundiários de Rio Branco na época, professor? Olha... Neuteu Maia foi um deles. Né? Se você for considerar, eu costumo dizer que hoje em dia uma fazenda de gado muito grande tem 5.000 hectares. Né? Um seringal tinha 150 mil, 200 mil. Era então, coisas monumentais, né? Era. O Volta da Empresa não era um seringal muito grande. Ele era um seringal... Bem posicionado. Bem digamos que ele era um seringal estratégico, né? O Nova Empresa, ele era bem maior, o próprio Seringal Empresa. É difícil você, assim, mensurar qual era o maior proprietário. Grandes, né? A família Leite, inclusive que é do ex-prefeito Isna Leite, né? Eles eram proprietários de seringais no Panorama. Então tinham grandes áreas de terras, por conta da própria constituição dos seringais, né? Por serem grandes propriedades. Gente, Rio Branco, temos, portanto, nesse período, como o professor falou, de 1882 a 1908, pelo menos 3 fases. A primeira fase, de 1882 a 1898, durante a qual o seringal e a empresa se tornam um povoado e se consolida comercialmente na região. A segunda fase, de 1899 a 1903, neste período justamente da Revolução Acreana, das lutas, no qual os diversos acontecimentos da Revolução levam a volta da empresa a se tornar o centro do poder político do Vale do Rio Acre. E essa terceira fase, de 1904 a 1908, quando a agora denominada Vila Rio Branco consolida sua liderança política e econômica, tornando-se a sede do departamento do Alto Acre. Muito bem, por conta dessa vinda de Neuteu Maia em 28 de dezembro de 1882, é considerada a data, portanto, de fundação de Rio Branco, esta da chegada de Neuteu Maia nos antigos vapores, fundando aqui a volta da empresa. Professor, infelizmente nosso tempo está estourado, eu quero agradecer sua vinda ao programa e abrir os papos. Se eu voltar aqui para a gente bater outros papos novamente. Muito obrigado, viu? Tá certo, obrigado pelo convite, agradecer novamente. Enfim, esperar mais 100 anos de Rio Branco, né? Se Deus quiser. Parabéns à nossa cidade, né? Obrigado. Para vocês de casa que nos acompanharam, muito obrigado pela sua audiência e seu carinho. Um beijo imenso a todos, fiquem com Deus no coração e tenham uma ótima noite.